Olá, internauta, Tempo de Esporte, vem falar aí da segunda etapa do Campeonato Brasileiro. A gente teve aí o final da primeira etapa no último final de semana, com vários clássicos, inclusive a gente teve Flamengo e Vasco, onde o técnico do Vasco teve um problema de saúde, a gente está torcendo para que ele se recupere logo. Mas aí vamos falar dessa 20ª rodada, primeiro falando da imagem de satélite, dizendo como estão as condições do tempo para esses próximos jogos aí que a gente tem nessa quarta e quinta-feira. A gente vê que tem áreas de instabilidade avançando pelo sul do país. Na verdade, é uma frente fria que está vindo, que ao longo da semana avança também para a região sudeste e vai trazer queda na temperatura. Então, alguns jogos aí, tanto de quarta quanto de quinta, a gente deve ter queda na temperatura mais para o sul do país. Vamos falar, começando aí com destaque, aliás, do jogo que a gente tem nessa quarta-feira, que é o líder Corinthians, que deu uma derrapada aí nesse final de semana enfrentando o Palmeiras, mas que enfrenta o Grêmio aí nessa quarta-feira com uma condição já de chuva leve. A gente tem uma frente fria avançando pela região sudeste, então o Grêmio encontra o Corinthians no Pacaembu com uma condição de chuva leve e temperatura na casa dos 15 graus, bem diferente do que a gente teve aí nesses últimos dias, que fez um calorão em São Paulo. Para o Rio de Janeiro, a gente também tem Vasco e Ceará, com o avanço também da frente fria, que vai trazer algumas chuvas leves, nada de temporais, nada de grande volume acumulado, mas o avanço da frente fria também dá uma amenizada na temperatura e lá para o Rio a gente tem temperatura na casa de 18 graus. Outros jogos que a gente tem nessa quarta-feira são, aí a gente tem tabela mostrando aí Cruzeiro e Figueirense, que se encontram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, com uma condição de tempo mais aberto. A frente fria não chega até Minas Gerais, então a gente tem 21 graus de temperatura. Temos também Atlético Goianiense e Coritiba, que se encontram em Goiânia, com uma condição também de tempo bastante abafado, centro-oeste, com uma condição de calor, temperatura em torno de 25 graus, mesmo tarde da noite. Temos também Atlético Paranaense, que encontra o Atlético Mineiro lá na Arena da Baixada, em Curitiba, e aí a gente vê, ó, temperatura bem mais baixa, em 8 graus, com pouca nebulosidade, mas bastante sensação de frio. O outro jogo que a gente deve ter de destaque nessa quarta-feira é o Inter, que encontra o Santos, também lá na região sul do país. A gente tem em Porto Alegre uma condição de céu mais aberto, a gente deve ter com o afastamento da frente fria e a entrada do ar polar, uma condição de tempo um pouco mais aberto, só que frio. Temperatura em torno de 9 graus em Porto Alegre no jogo do Inter e Santos. Os outros jogos para completar a tabela nessa quarta-feira, a gente tem aí São Paulo, que enfrenta o Fluminense no Morumbi, com chuva leve, temperatura na casa dos 15 graus, só que ventando, que dá um pouco mais de sensação de frio. Então esse encontro aí de tricolores vai ser com um pouquinho de frio, o pessoal vai ter que botar o agasalho. A gente tem também Botafogo, que enfrenta o Palmeiras no Engenhão, com pancadas de chuva, de forma fraca, nada de temporais, como eu disse, temperatura na casa dos 18. E também a gente tem o Avaí, que encontra o Flamengo no Ressacada, e aí com o ar frio avançando sobre a região sul, o tempo até fica um pouco mais aberto, mas temperatura na casa dos 12 graus. Para quinta-feira a gente tem um jogo só, que aí é o Bahia, que encontra o Lanterninha, lá o América Mineiro. Bahia que fez aniversário essa semana, 80 anos, parabéns para o Bahia, que vai ter aí em Pituaçu, lá no estado de Pituaçu, em Salvador, uma condição de tempo aberto, abafado e temperatura na casa dos 26 graus.